Obrigado, Adriano. É um prazer estar aqui com vocês. Uma boa tarde a todos e a todas. O André, Adriano, ele teve um espirro, tirou ele aqui do seminário, ele travou as costas, então eu ia dividir com ele o painel, mas farei aqui a parte dele. Eu trouxe um tema aqui relevante e nós, atuários, já temos discutido esse tema desde 2018, quando ainda era NBC TSP 25. Então, a gente fez alguns estudos para a implementação dessa norma. Então, a gente vai focar hoje aqui na avaliação atuarial via NBC TSP 15, mas falaremos também da avaliação atuarial via RPPS, as premissas econômicas financeiras atuariais, os componentes do demonstrativo e a conclusão. Falar um pouquinho do Instituto Brasileiro de Atuária. É um instituto que, sem fins lucrativos, foi fundado em 1944, então a gente completou esse ano 81 anos. O nosso objetivo é colaborar com as instituições, com o Estado, então estamos aqui com a APPREM, colaboramos com a APPREM, com a ANAPREM, com a ABPEM, desculpa. E a ideia aqui é regular não só o profissional atuário, mas também o mercado de ciência atuarial. Então a gente traz aqui duas frutas, laranja e maçã. Podia ser o morango do amor, a maçã do amor ali, mas preferi a laranja para mostrar que são dois eventos distintos, tá? Então eu vou trazer as diferenças aqui para vocês. Então, a gente fala de gestão do plano, ou seja, o atuário sempre busca o equilíbrio. E ali a gente segue a legislação via RPPS, ou seja, a portaria 1467, né? A gente vai trazer aqui as legislações. Já da maçã, a gente olha o compromisso do plano, né? Do ente federativo. Então, o compromisso do ente perante ao plano. E aqui a gente segue a legislação NBC TSP 15. Então as visões ali, os objetivos são distintos, tá? Eles não convergem. Então, falando um pouquinho da avaliação via RPPS, a gente tem que fazer uma avaliação anual, sempre em 31 de dezembro de cada exercício, onde a gente busca sempre o equilíbrio, ou seja, o custeio das contribuições versus o custo que são os benefícios. Ela deve ser sempre elaborada por um atuário habilitado, ter um embasamento em nota técnica atuarial e buscar o equilíbrio financeiro e atuarial. O atuário, chama uma atenção aqui, que é sempre bom o atuário ser certificado. Hoje o Instituto Brasileiro de Atuária tem uma certificação para os atuários. É interessante vocês analisarem ou observarem o site do IBA, que ali vocês buscam o atuário certificado, que ali a gente tem a correta certeza que ele é um atuário que pratica boas práticas atuariais e está em educação continuada, participando dos comitês técnicos de previdência pública. Então a gente fala da Constituição, né? Então, que fala em equilíbrio atuarial. Então, ele sempre fala que terá um caráter contributivo e solidário, mediante as contribuições do ente federativo, servidores ativos, aposentados e pensionistas, ou seja, preservando sempre o equilíbrio financeiro e atuarial. O que é o equilíbrio financeiro? O que é o equilíbrio atuarial? Nada mais é do que as obrigações, ou seja, a reserva matemática de um lado, onde a gente tem as despesas com os benefícios, por outro lado, a gente tem os recursos, que são os ativos líquidos, que são as acumulações das contribuições. Então a reserva matemática, ela tem esse jeitão aqui, esse triângulo, ou seja, idade de entrada é onde eu acumulo para a minha contribuição, de tal sorte, quando eu tenho elegibilidade para aposentadoria, eu começo a pagar os benefícios e aí eu tenho esse consumo do que eu acumulei. A gente tem dois tipos aqui de planos, né? Ou seja,
A reserva matemática via plano previdenciário, que é o plano capitalizado, e aqui sim a gente tem o valor atual do benefício futuro menos o valor atual da contribuição futura, ou seja, isso é uma reserva matemática. Para plano financeiro, não existe reserva matemática, porque é um plano orçamentário. Então, essa reserva matemática aqui, ela não existe, porque eu trabalho com caixa. Eu não tenho acumulação de recursos, eu não tenho ativo patrimonial. Então, falando do plano previdenciário, aqui a gente consegue entender como que é o funcionamento de um fluxo atuarial. Nós temos a acumulação, que é um patrimônio, então a gente está olhando o patrimônio em 2023, tá? Então a gente tem 250 milhões de patrimônio e temos receitas sendo acumuladas. E pagamentos de benefícios também. Ou seja, a diferença entre receita e despesa nada mais é do que o meu gasto anual que eu tenho do plano. Chega uma hora que ele fica negativo. Esse é o déficit financeiro, que a gente fala que é um déficit que não é atuarial. Mas à medida que eu vou consumindo o meu patrimônio, porque o meu benefício ele tende a aumentar aqui, e a minha arrecadação ela cair, isso me dá uma ineficiência, uma insuficiência de caixa. Ou seja, o saldo de caixa aqui, ele fica negativo. Quando eu trago toda essa coluna aqui é valor presente, exceto o patrimônio, eu tenho o valor atual das contribuições futuras. Quando eu trago os benefícios a valor presente, eu tenho o valor atual do benefício futuro. Um menos o outro é a minha reserva matemática. Ou seja, eu tenho aqui nessa demonstração que a minha reserva é 860 milhões, eu tenho um patrimônio de 250 e ainda eu tenho uma contribuição suplementar de 450 milhões. Ou seja, eu tenho um déficit de 160 milhões. Nada mais é que a partir de 2038, meu saldo de caixa fica negativo. Quando eu trago isso ao valor presente, eu tenho esses 160 milhões, que é o meu déficit. E aqui é o que o atuário, então, ele avalia a avaliação via portaria 1467, onde ele olha não só o patrimônio líquido, que aí vocês contadores contabilizam, né? Mas ele olha ali o equilíbrio do plano. Ele sempre vai buscar o equilíbrio do plano. Ele vai olhar a gestão do plano, a solidez, a solvência, a liquidez. Então, o que o atuário faz? Nessas caixinhas aqui, nós colocamos algumas questões que ele deve observar. Então, o relatório, ele deve ser muito bem detalhado. Então, o atuário de vocês, eles deve ter um relatório onde ele tem, além das estatísticas, mas qual que é a premissa que ele está usando, né? Qual que é as premissas atuariais, qual que é o plano de custeio, enfim. Ele deve ser muito bem detalhado. As provisões são destinadas às demonstrações do RPPS, não do ente, ou seja, via RPPS. O regime, ele é flexível, ou seja, eu posso adotar um regime financeiro de capitalização, um regime de capitais de cobertura, um regime repartição simples, que é o orçamentário. Eu posso ter um estudo de segregação de massa, ter dois planos, um financeiro, um capitalizado. Flexibilidade no método de financiamento, eu posso ter idade de entrada, eu posso ter um crédito projetado, ou seja, a velocidade como eu vou arrecadar vai depender do estudo do atuário, sempre buscando o equilíbrio. Eu vou ter a revisão do plano de custeio, ou seja, o plano de custeio deve ser revisto anualmente, buscando esse equilíbrio. Implementação do equacionamento de déficit ou superávit. Emissão de DRA. O patrimônio ele pode ser avaliado a mercado, na curva, né? Ele conta com bens, com direitos. E por fim, as adoções de premissas atuariais, elas devem ser sempre justificadas em estudos de aderência e de convergência. Então, o atuário, para adotar essas premissas do plano, ele deve comprovar através desses estudos de aderência. Ou seja, essa daqui é a avaliação atuarial olhando a portaria 1467, olhando o equilíbrio do plano, a gestão do plano.
Então, o objetivo aqui é sempre definir o custo e o custeio, preservando o equilíbrio financeiro e atuarial. E aí vem a NBC TSP 15 mudando um pouco esse conceito. Ou seja, ela é voltada para o ente federativo. Ela não é voltada para a solvência e o equilíbrio do plano. Então ela deve ser realizada para ocupantes de cargos de empregos ou funções públicas, civis ou militares, ou membros de qualquer dos poderes, os detentores de mandato, eletivos, os demais agentes políticos que recebam qualquer espécie remuneratória ou qualquer forma de prestação de serviço. Isso aqui a NBC TSP 15 define, então, que um plano de previdência deve ser avaliado seguindo essa normatização. Existem hoje, por volta de mais de 2.000 regimes próprios. Todos eles têm que fazer NBC TSP 15? Todos eles. É o que fala a norma. E essa norma, ela veio da onde? Então, ela veio do IPSAS, vocês conhecem, né? São normas contábeis. Elas são utilizadas por entidades do setor público de todo o mundo, né? E elas visam uniformizar os procedimentos contábeis. Então, ela tem um objetivo, que é comparabilidade. No Brasil, a norma brasileira de contabilidade aplicada ao setor público, elas são discutidas no Conselho Federal de Contabilidade e o objetivo é convergi-las ao local, que é a contabilidade local. O IBA participou das discussões da STN. Logo quando a STN traduziu essa norma para o Brasil, a gente, como Instituto Brasileiro de Atuária, alertamos dos impactos da adoção dessa norma. Então aqui a gente tem um quadro, como que essa norma é adotada em outros países. Então a gente vê aqui o Brasil adotando a norma do IPSAS. Alguns países adotam 100%, que é o azulzinho aqui, a IPSAS 100%. E tem países que não adotam, por exemplo, o cinza. A gente tem países que não adotam, e tem países que eles adotam outras normas asiáticas e outros IFRS, tá? Ou elas são modificadas, que são esse azulzinho aqui. Elas adotam a norma, mas elas foram modificadas para o local. E aqui a gente entra, então, mais na avaliação da NBC TSP 15, que é isso que eu quero trazer aqui para vocês, tá? Então, ali foi uma forma rápida de falar avaliação via RPPS, buscando a solvência. Aqui a gente começa a entrar mais na NBC TSP 15. Então, o relatório atuarial, ele é voltado para o ente federativo. Ele não vai olhar o plano, ele não vai olhar a solvência do plano, a liquidez do plano. Ele vai olhar o que está falando a norma. Então, a receita está pronta. A gente só tem que traduzir. Então, o atuário é um matemático. Ele vai olhar a norma e dar um cálculo dos compromissos para o ente federativo. A responsabilidade de contabilizar não é nossa, é de vocês. Né? Isso tem que deixar bem claro. Então, o relatório ele é formado num formato específico da NBC TSP 15, ou seja, eu não posso adotar um relatório via DRA ou via gestão de plano. São escopos distintos. Ele serve para... Ele tem impacto no balanço do ente federativo e, claro, depende da modelagem de cada plano. Então, plano sempre com características de benefício definido. Eu tenho implantação do regime próprio de previdência complementar. Ele é avaliado? Pela norma, não. Ele não é avaliado. Então, a NBC TSP 15 não converge com o plano de RPPS. Existem outros exemplos de benefícios. A gente só vai focar no benefícios empregados. Mas existem outros compromissos do Estado e do município, como saúde, que deveriam ser obrigatório também, a contabilização. Aí, fazendo um paralelo com o mercado privado, aconteceu a mesma coisa, mas aconteceu lá em 2010. A gente já adotava os IFRS no mercado privado desde 2001. Mas vamos falar, ele só pegou em 2010. E pegou só plano de previdência. Depois começou a ser contabilizado plano de saúde, planos via acordo coletivo. E se a gente fazer um paralelo, os objetivos são os mesmos. Ou seja,
qual que é o passivo, qual que é o custo do ente federativo, compromisso com esses planos, com plano de saúde, tá? Com plano de previdência. Enfim, esses benefícios eles são medidos em troca de um serviço que o servidor tem na atividade. Então, gera uma obrigação construtiva, porque uma hora vai ser pago. Então, essa estratégia aqui ela deve ser alinhada com o ente federativo. A norma ela traz uma tradução literária do IPSAS 25, que o IPSAS 25 ele tomou como base o IAS 19, que no Brasil é o CPC 33, ou seja, é a mesma norma do CPC 33. Se vocês lerem o CPC 33, que é voltado para entidades privadas, é o que vocês adotam aqui para as entidades públicas, tá? Ele estabelece as mesmas regras, tá? Claro, com visões diferentes, no sentido de o escopo do trabalho aqui é para o Estado e para o município, onde tem planos com características semelhantes, mas não são iguais. Aqui a gente traz os benefícios geradores de passivos atuariais, tá? Então, são basicamente compensações através desses benefícios cujo os direitos são adquiridos pelos empregados na fase de atividade. Mas eles só vão usufruir isso na aposentadoria, ou seja, no X mais T mais K. Eles têm direito a receber esse benefício enquanto eles trabalham, mas eles só vão usufruir lá na inatividade, por isso que a gente chama que é um benefício pós-emprego. E eu trouxe o mesmo quadrinho aqui, aplicado para a norma NBC-TSP 15. Ou seja, lá quando a gente fala de equilíbrio atuarial no RPPS, na NBC-TSP 15, a gente não olha o equilíbrio do plano. A gente tem aqui o valor justo dos ativos, o valor justo não é igual ao patrimônio líquido, ou seja, o valor justo eu não considero valores na curva, por exemplo, de papéis na curva, tem que ser considerado a mercado. Quanto que vale o objetivo é quanto que vale meu patrimônio nas demonstrações contábeis. Os compromissos doentes eles têm características diferentes. Eu não conto as contribuições, os valores atuais das contribuições futuras do Estado e do município. Por quê? Porque o resultado é para o ente federativo, é para o Estado, é para o município. Então eu desconsidero essas contribuições. Eu só tenho que considerar as contribuições de terceiros, e os terceiros são os servidores. O resultado não é déficit ou superávit. Eu não vou olhar, a gente não vai fazer implementação aqui, revisão de plano de custeio. É o excesso do valor justo, ou é negativo ou positivo. Basta isso aqui, a gente não faz revisão de plano lá. Então, a gente faz uma avaliação para identificar os compromissos do ente, a provisão a ser efetuada nas demonstrações financeiras do ente pode afetar o resultado contábil. O regime financeiro é o de capitalização. Então, vamos supor que existe um plano com segregação, que foi feita segregação de massa, ou seja, um plano orçamentário. Eu tenho que transformá-lo em capitalização. Ou seja, eu não tenho reserva para ele hoje, não tenho compromisso para ele hoje, eu só tenho, os compromissos são anuais. Quando eu avalio o NBC-TSP 15, ele passa a ter um compromisso gigantesco. Eu trago aqui para vocês reflexões, né, para vocês pensarem como que, se vocês estão adotando o relatório da avaliação atuarial do seu atuário via RPPS, vocês estão adotando um relatório via NBC-TSP 15. Por quê? Os resultados são diferentes. A norma da NBC-TSP 15, ela me dá um modelo de financiamento de benefício, um único modelo, que é o crédito unitário projetado. Ela não deixa a flexibilidade que a portaria me dá. Então, o atuário ele tem que adotar um modelo já pré-estabelecido. Ou seja, existe um padrão que a gente tem que adotar. Não tem revisão de custeio, sem implementação de equacionamento de déficit ou superávit. A emissão para a provisão deve ser realizada no balanço, convergindo com os resultados da contabilidade internacional. Aí o valor justo dos ativos, como eu comentei, ele tem que ser avaliado ao mercado, sem considerar bens e direitos do ente federativo. Eventuais fundos de oscilações também são desconsiderados. Ou seja, percebam que o resultado é outro, o impacto é grande.
E a adoção de premissas financeiras e atuariais são convergentes com a experiência de mercado. O atuário aqui ele pode até fazer um estudo de aderência, mas ele pode adotar experiências de mercado, não é obrigatório. Tá? E aqui a taxa de juros, que é uma premissa financeira, tem que ser a de mercado, ou seja, mais próxima do fechamento do balanço. Então aqui eu trago alguns comparativos, só para a gente alertar. A gente atuário aqui escuta algumas questões ligadas é um método de financiamento ao maior impacto. Eu não considero a mudança do método de financiamento o maior impacto. Né? Ou seja, o que é um método de financiamento? É a velocidade que eu arrecado de contribuição para financiar o meu benefício. Então, fazendo um paralelo a questões, por exemplo, um financiamento imobiliário, a gente tem 3 tipos de financiamento. Vamos ficar em 2. A tabela price, né? Ou a gente tem o saque. Eu arrecado no início mais, né? Eu tenho uma parcela nivelada, onde eu adoto a tabela price, e a saque ela tende a cair. Mas a dívida é a mesma. Aqui é a mesma questão, tá? A dívida é a mesma. Mas quando eu trago para um regime financeiro de capitalização, eu estou falando que eu vou capitalizar recursos, eu tenho ativos do plano, mas em tese ele me traz um déficit, um superávit que eu não vou adotar na NBC-TSP15. Eu vou adotar sim para fazer a implementação de custeio via RPPS. Aqui eu vou contabilizar no meu balanço, tá? Mas é só um resultado. Tá? Se eu adotar um regime de repartição simples, para a NBC-TSP15, eu tenho que transformar para capitalização. Então ele não tem patrimônio, ele só tem compromisso. Percebam que o impacto é grande. Eu não tenho patrimônio num plano financeiro, num plano orçamentário, de repartição simples. Então eu entendo que esse aqui é um dos maiores impactos quando a gente faz a adoção da norma. Aqui o regime financeiro de capitalização. Então, o regime financeiro de capitalização, ele tem vários métodos de financiamentos. O método de financiamento que é adotado pela NBC-TSP15 é um método de crédito unitário projetado. Eu não posso adotar outro método. O que é o crédito unitário projetado? Eu tenho um benefício, né, que é um compromisso de um benefício, vamos supor que eu quero receber R$1.000 por mês, eu avalio esse R$1.000 por mês, eu avalio isso até a morte do servidor, trago a valor presente e financio isso em 10 anos. Ou seja, em 10 avos eu vou pagar esse R$1.000 por mês, vamos supor que é 10 mil, eu pago 10 avos, R$1.000 no primeiro ano, no segundo ano 2.000, 3.000, ou seja, até no 10º ano que eu vou ter 10 avos desse benefício, ou seja, o benefício, a minha reserva que a gente fala está constituída, ou seja, eu acumulei contribuições para que eu consiga sustentar esse meu benefício. Então, esse é o modelo do crédito unitário projetado. Tá? Existem outros modelos que a gente vai ver no slide seguinte, que é uma média disso, né? Ou seja, ele não tem essa escadinha, ele é nivelado. Que aqui a gente traz os comparativos dos métodos de financiamento. Então, o PUC, que nós comentamos no slide anterior, ele tem uma escadinha, olha aqui, tá vendo? Ele tem o gráfico ele é uma exponencial. Né? Quando a gente adota, por exemplo, idade de entrada, ele é nivelado, ele tende a ter uma alíquota nivelada. Né? E aqui não, a alíquota ela é crescente. Né? Então aqui existem outros métodos de financiamento que para portaria, para a gestão do plano, pelo equilíbrio do plano, o atuário tem condições de verificar qual que é o melhor método para aquele momento. O atuário pode mudar a qualquer hora o método? Não, precisa ter um embasamento técnico para isso. Precisa ter uma conversa com a RPPS. Por quê? Dependendo da mudança do método, além de você aumentar a alíquota para o ente federativo, você pode, por exemplo, trazer um desconforto ali para a prefeitura, para o estado, com esse aumento de alíquota. Ou impactar o resultado do plano. Né? Então aqui a gente vê algumas alterações de métodos, onde o seu compromisso pode ser maior ou menor com essa mudança.
Então a gente tem um zoom aqui, a gente traz um zoom que, daqueles dois quadros, se por exemplo eu adotar idade de entrada, eu tenho uma alíquota, ela é nivelada, né? Mas percebam que o verdinho, que é a idade de entrada, o meu compromisso é maior aqui, né? A gente fez esse exercício aqui para um plano que já tem uma contribuição, ele já foi financiado durante 25 anos, tá? Então ele vai ser financiado dos 25 até 35. Então a gente fez um corte aqui dos 5 anos. Então dependendo da operação que você faça, você pode comprometer o compromisso do plano aqui. Então não convém um atuário somente trocar o método de financiamento e falar, então vamos fazer o seguinte, eu vou adotar o crédito unitário projetado, porque a NBC TSP 15 recomenda, ou seja, é o padrão da NBC, e aí a avaliação atuarial ela já vai ficar para os dois modelos. Não é só isso, né? Existem outras questões aqui que envolvem para a adoção da norma, sem considerar que você pode estar prejudicando o seu ente com essa alteração, aumentando a alíquota suplementar ou não, né? Enfim. Então, isso precisa ser muito bem estudado. Quando a gente fala do valor justo, que seria o patrimônio líquido para a portaria, o valor justo para a NBC TSP 15, ele tem uma questão um pouco diferenciada. Então, ou seja, os ativos, eles não devem ser considerados dívidas dos patrocinadores dos entes federativos. Então, os financiamentos que eu tenho que estão em lei, por exemplo, eu tenho que desconsiderar do meu valor justo, né? Porque eu quero saber hoje quanto que eu tenho de dinheiro. A NBC TSP 15, ela determina isso, tá? Então, e eventuais fundos de oscilação também devem ser desconsiderados, tá? Agora, se eu tenho papéis marcados na curva, eu tenho que trazer eles ao mercado. Então, eu sou forçado, hipoteticamente, a vendê-los para que eu avalie o meu patrimônio ao mercado. E essa venda forçada pode me trazer vamos falar assim, um recurso positivo ou negativo. Isso deve ser considerado no balanço. Então, se eu vender o meu papel, ele está precificado, eu tenho um título, por exemplo, que me paga 6% de juros, e hoje ele concorre com um papel que paga 8%, ele está defasado em 2%. Então, eu vou ter essa venda forçada vai me trazer um prejuízo. Eu tenho que considerar no valor justo essa diferença. E se for ao contrário, se eu tiver um papel valendo 8%, né, o governo me dá rentabilidade de 5%, por exemplo, vende papel a 5%, eu tenho um ganho ali de 3%. Então, é um fator positivo. Eu devo considerar esse ajuste de precificação, que a gente chama como valor positivo aqui no valor justo dos ativos. E agora a gente vem para as premissas econômicas financeiras atuariais aqui, que são divergentes também relacionadas à portaria 1467. Né? Então, a tábua de mortalidade, de inválido e invalidez geral, a gente pode adotar as tábuas que um atuário vem adotando no RPPS, desde que a gente concorde com aquele estudo. Porque se a gente vê que se a gente observar que tem eventos que tendem a ter um falecimento maior, logo na hora que a gente está fazendo esse cálculo, a gente pode adotar uma tábua que, em tese, traz uma mortalidade maior do que o atuário vem adotando. Ou seja, não precisa ser o mesmo atuário que faz a avaliação do RPPS. Pode ser um outro atuário só fazendo a avaliação da NBC TSP 15. Né? Ele tem condições de apurar os mesmos resultados de forma consistente. Eu não posso usar a taxa de reposição. Eu não posso usar geração futura aqui, que foi falado hoje pelo senhor secretário Paulo, né, doutor Paulo. Para a NBC TSP 15 eu não posso. Tá? Eu tenho que considerar a massa atual, sem geração futura. A entrada na aposentadoria, rotatividade, enfim, não deve ser considerado. E aqui vem as premissas econômicas financeiras.
E aqui é outra diferença que eu coloco ali, além do método de financiamento, né, e o valor justo dos ativos, e também o regime financeiro de capitalização versus orçamentário, né, como impacto, é a taxa de juros. Ou seja, enquanto que na avaliação atuarial de vocês, VRPPS, existe um estudo de convergência de longo prazo, aqui eu tenho que olhar no curtíssimo prazo. Aqui eu tenho que olhar uma fotografia. Então, se em 31/12 os papéis me rendem 7%, eu tenho que avaliar o plano com 7%. Ou seja, isso me traz de cara, e olhando o cenário hoje, um compromisso menor. Então, quanto maior a taxa de juros, menor o meu compromisso. Por quê? Foi, pois não. Vamos usar a taxa de reposição. O ente tem lá 2 mil funcionários. O ente tem 2 mil funcionários hoje, um exemplo, né? Aí ele tem uma expectativa de aposentar lá 100 e de repente ele repôs 50. Essa reposição não é contada para NBC-TSP15 mas não. É só uma questão de normativo. Normativo, isso. Produção da norma. Produção da norma. É um padrão. O padrão da norma me impõe isso. Mas aí desequilibra o cálculo, né? Ele já vai ficar desequilibrado. Ele não é igual. É isso que a gente já tem que entender. Ele é diferente, o escopo é outro. Por N fatores, esse é um deles. Ele desequilibra muito, né? Tem N discussões, Tem que falar, Tony, mas porque... Mas a discussão é essa mesmo, tá? O que eu quero trazer para vocês, a gente é um matemático, a gente vai calcular. A expectativa de morte também pode ser que não se considere também. Exato. Toda a expectativa. Eu acho que o importante todos entenderem aqui não é o que o Daniel está colocando, é o que a norma impõe. Pelas regras da Previdência aqui, eu tenho aquelas diversas possibilidades. Quando eu parto para a NBC-TS15, ela me impõe isso. Tem outras consequências, depois se tiver tempo a gente pode até debater algumas coisas aqui. Eu acho interessante. Então, assim, a responsabilidade é de vocês, mas o que eu quero frisar aqui os conceitos são diferentes. Não adotem a mesma avaliação atuarial que vocês fizeram para portaria 1467. Não adotam. Vocês vão estar errando. Isso eu tenho certeza. Agora, como vocês vão provisionar é um debate de vocês. Eu acho que aí vocês que têm que fazer esse debate. Eu sei que no setor fechado, no setor privado, isso funciona, tem uma discussão relacionada a isso, tem uma convergência, há que ter uma convergência das normas, mas, por exemplo, empresas públicas, elas têm resultados diferentes. Às vezes o plano está deficitário, na questão de gestão, mas na norma deu superavitário. Então, olha para você ver, dois resultados totalmente distintos. E muito em função da taxa de juros. A taxa de juros traz um impacto enorme. E olha o impacto da taxa de juros aqui. Ou seja, se eu adotar 7%, que hoje o papel em média está pagando 7, 8%, que eu tenho que olhar a taxa de mercado, se o meu plano está avaliando a 5%, via RPPS, eu estou falando que é quase 30% de redução. Ou no caso de aumento, se você quer considerar. Então, se eu avaliar a 7, se eu for via a norma, ele vai estar 30% maior. E assim vai. Olha, chega com 3%, chega a ser quase o dobro. Então, essa premissa é a mais sensível hoje do cálculo atuarial. Mais sensível que mortalidade, mais sensível que geração futura. Então, esse é um cenário, tá? Então, a gente tem que adotar a inflação, a expectativa de inflação, crescimento salarial, a gente considera com inflação, não é líquido, não seria líquido, tá? Enfim, a gente considera fator de capacidade 100%, ou seja, a gente não desconta aqui a inflação nessa questão. Quando a gente fala de fator de capacidade, a gente fala de uma capacidade para honrar pagamento de benefício, já que o benefício ele tem uma inflação ali, então, em tese, seu benefício vale 1.000, no final do ano ele chega a 900, ou seja, o poder de compra é menor em função da inflação,
nos cálculos atuariais via portaria, a gente considera essas questões de capacidade em torno de, dependendo da inflação, se for em torno de 4% ou 5%, a capacidade é 98% do benefício. Né? O servidor público tem duas possibilidades de atualização, porque tem paridade integrada. Então isso aí, inclusive, dá sem levar essas questões, as nuances das regras, né? Exato. Tem outras questões, né? Que devem ser tratadas de forma distinta. Esse tratamento é igual, tá, Antônio? Mas aí você vai desconsiderar isso. Mas lembrando que, quando a gente está falando aqui, é da gestão do equilíbrio financeiro atuarial. A gestão ela não está presa a isso, ela tem outros fatores. exatamente. Então, relacionado à NBC-TSP 15, a taxa de desconto atuarial ela deve ser embasada em títulos do governo. Então, a gente coloca aqui NTNB, né? De acordo com a duração do plano. Então, é aquele 7, 8% que nós comentamos ali. Então, as taxas estão pagando por volta disso. Então, se eu for avaliar o plano via NBC-TSP 15, eu tenho que avaliar com títulos do governo, taxas de mercado. O retorno do ativo, ele tem que ser com a expectativa que o mercado me paga. Então, por isso que eu tenho, a minha taxa ela tem que ser igual à taxa da NTNB. Expectativa de inflação, eu tenho que verificar o boletim Focus, né? Então é uma métrica aqui que você pode considerar. A tábua biométrica você pode considerar a experiência do plano, né? Ou outras instituições, enfim. Rotatividade, aqui a gente colocou a experiência do governo do plano. No caso, a rotatividade tem que tomar cuidado na adoção dela. E o crescimento salarial de benefício também, ou seja, a experiência é sempre do mercado, é sempre de mercado. Né? O do plano você pode adotar? Pode, desde que você concorde com os estudos que o atuário fez ou que porque às vezes a prefeitura tem um outro estudo, né? Um outro plano de encargos e salários, vamos falar assim. Né? Então você pode pedir para a prefeitura para trazer mais próximo da realidade. Né? E a questão dos componentes do demonstrativo, até o linguajar é outro. Né? Então até o linguajar é outro. Então quando a gente fala em valor justo dos ativos, né, na NBC-TSP 15, a gente fala em patrimônio líquido na portaria. Compromissos, obrigações, valor presente das obrigações atuariais, a gente fala de reserva matemática. Ou seja, a gente então, para o componente da NBC, a gente tem que escolher a premissa, não necessariamente então que o plano vem adotando. A situação da obrigação ela deve ser avaliada de acordo com o padrão da norma NBC-TSP 15. Situação do valor justo dos ativos também. Eu tenho que extrair tudo que é bens e direitos do governo, da prefeitura, porque ela é voltada para o ente. Então, eu não posso considerar uma dívida do próprio estado, do próprio município, para compor meu valor justo dos ativos. As obrigações, elas devem ser reconhecidas. Então, se tiver uma obrigação que a partir de 2025 tornou obrigatória, o compromisso seu, ele passa a ter essa obrigação na adoção inicial, é o seu próprio compromisso. Então, eu entendo que vocês devem ter feito a adoção da NBC-TSP 15 e provisionado esse reconhecimento do compromisso, ou seja, nada mais é do que a sua reserva matemática aqui, descontada as contribuições do governo, ou seja, ela não deve ser considerada. Né? As despesas são outras também, não são as mesmas despesas que nós olhamos ali na portaria. Aqui as despesas, ela conta com os juros dos ativos, né? Os juros do passivo, eles têm outros componentes aqui. Ganhos e perdas atuariais, a gente deve considerar. Déficit e superávit não recuperável, isso é uma outra questão de superávit. Caso tenha superávit, você não deve ser considerado, tem uma questão toda aqui de teto do ativo para ser considerado superávit. Então, as questões aqui para o reconhecimento do passivo, a gente sempre fala de valor da obrigação, valor presente da obrigação atuarial, ou seja, é o valor atual dos benefícios definidos, concedidos e a conceder. Aqui nesse caso específico aqui, eu só posso deduzir as contribuições dos servidores. Do ente federativo eu não posso fazer a dedução.
o valor justo dos ativos, o meu patrimônio tem que estar no mercado. Então aqui eu tenho um déficit superávit do plano, e ele vai ser diferente do que vocês estão adotando. Como eu falei, ele pode dar um superávit e você tem um déficit no outro relatório ali, via gestão. E aqui a parcela será reconhecida na adoção inicial, ou seja, essa diferença aqui é que você tem que adotar, fazer a adoção do balanço do ente. Despesa e receita a ser reconhecida no resultado do exercício. Então, é o custo a conceder financiado pelo ente e é reconhecido no exercício, ou seja, demonstrativo de resultado no patrimônio líquido. Então, esse financiamento ele é só do ente. Como eu falei, não considera as contribuições de servidores. Então, esse custo aqui do serviço corrente, ele é o custo do serviço prestado pelo empregado, o qual o ente tem responsabilidade por ele, porque ele vai usufruir isso no futuro. Então, eu estou financiando o plano por esse custo do serviço corrente. Existe o custo da obrigação, ou seja, a minha obrigação ela vai crescer por uns juros mais inflação determinada. Então, ela tende a crescer com inflação mais juros. O meu retorno do passivo, do ativo, a mesma questão. Mas aqui ele vai crescer de forma rentabilidade, ou seja, positivo. Eu coloco o negativo aqui, mas ele vai trazer uma rentabilidade ali esperada. Custo de serviço passado, isso se tiver alguma alteração, enfim, do plano, alguma questão de reforma, por exemplo, você pode adotar aqui. Então, no final, esse é o efeito anual das demonstrações do resultado. Então, você fazendo a soma aqui, a sua receita ou sua despesa ser reconhecida no exercício. E tem o ganhos e perdas atuariais. Então, os ganhos e perdas atuariais, eles são reconhecidos em outros resultados abrangentes. Em tese, é o observado como esperado, ou seja, no início do ano, vamos supor que eu tinha um patrimônio de 100 mil reais. E eu esperava que ele rendesse 110 mil reais. Mas ele não rendeu 110 mil reais, ele rendeu 105. Então eu perdi 5 mil reais. Assim, a mesma coisa acontece com o compromisso, ou seja, com o compromisso do plano, o valor atual das obrigações futuras. Se eu espero que minha reserva vai crescer, vamos colocar R$1 milhão, e ela cai 500 mil, por quê? Porque teve um falecimento de uma massa de servidores que eu não esperava, eu tive um ganho, porque ela teve uma redução. A soma do meu ativo com o meu passivo é o meu reconhecimento de ganhos e perdas. Então, isso daqui é o que, se você faz anualmente essa avaliação via NBC-TSP15, após o primeiro reconhecimento, você acaba fazendo esse cálculo por diferenças. Então, o que você reconhece é o seu ganhos e perdas. Então, o que a gente demonstra aqui na avaliação atuarial, via a legislação aplicada ao RPPS, é o nível de cobertura das reservas, é a revisão do plano de custeio, é a emissão via DRA e o equacionamento de déficit e superávit. Já a avaliação atuarial via NBC-TSP15 é o impacto do compromisso assumido pelo ente federativo. Então, a provisão deve ser efetuada no balanço do ente federativo, a emissão do relatório ela é padrão, como nós comentamos, e depende da modelagem do benefício. Então, por exemplo, os estados e municípios que têm a previdência complementar aqui, eles não devem ser adotados na norma quando você tem contribuição definida, porque, em tese, esse custo ele fica, ele é conhecido, ele fica com o próprio servidor. O ente federativo, o estado ou o município, ele não precisa honrar déficit no plano CD. Se ele precisasse honrar um déficit em qualquer um desses planos aqui, precisa ser reconhecido. E aqui eu trouxe um cálculo simplista, hipotético, como comparabilidade das normas. Então, eu trouxe aqui o PUC só falando da obrigação, da reserva e das obrigações. Eu não estou falando do valor justo, a gente não está considerando o outro lado ali do ativo, somente o passivo.
Então, via RPPS, eu tenho o valor atual do meu benefício futuro, ou seja, se eu quero receber, se eu faço uma avaliação onde eu tenho um servidor que ele vai ter um benefício futuro de R$ 678 como obrigação, né? Nos dois, aí eu trago tanto o PUC como idade de entrada, os dois eles são os mesmos benefícios, porque é o único servidor que ele vai me pagar R$ 10.000 por mês, vamos supor. Então eu tenho, vamos falar assim, a minha dívida é a mesma, não importa o método de financiamento, porque aqui eu estou avaliando o valor atual dos benefícios futuros. Eles são iguais, porque eles vão receber o mesmo valor. Agora, a contribuição futura é diferente, porque lembra que eu comentei? Tem contribuição que você inicia contribuindo menos e depois no final ela aumenta, esse é o PUC. Tem outra que você nivela, então você tem uma média, em tese, inicialmente você contribui com uma alíquota maior do que o PUC, mas depois o PUC ultrapassa e ela fica menor. Então, essa contribuição aqui, ela tem diferença quando você adota no RPPS a mudança de método. Ou seja, a sua reserva de 193, usando a mesma taxa de juros, né, ela vai para 94 mil a obrigação. Mas percebam que eu vou ter que, em tese, aqui no idade de entrada, eu vou cobrar mais do servidor e do ente federativo. Né? A minha alíquota vai ser maior, que é aqui embaixo, tá? Ó, despesa anual, que é a minha contribuição normal que eu coloquei aqui. Então, anualmente eu vou cobrar 20 mil dividido entre servidores e ente federativo, né? E no IEM eu vou cobrar 12. Né? Então, tem uma questão aqui que traz impacto e precisa ser avaliado. Na NBC TSP 15, a minha obrigação é de R$200 mil. Ou seja, ela tem um impacto aqui muito pela taxa de juros, tá? Porque a gente está adotando para avaliar essa avaliação via RPPS, a gente avaliou com uma taxa de juros de 5%. Agora, para a NBC TSP 15, a gente adotou 8%. Olha o meu compromisso como ele cai. O meu compromisso é o mesmo, é os mesmos os R$10 mil que eu comentei de pagamento de benefício. Olha, cai quase metade. Né? Só pela uma mudança de 3% aqui. Quer falar, Antônio? A diferença vem exatamente daquele dinheiro que eu capitalizei e eu estou rentabilizando aqui, considerando 8%. Nesse caso aqui é a premissa dos juros, perfeito. Ou seja, equivale dizer que o mercado vai me pagar 8%. Né? Então eu não preciso, eu não preciso guardar esse 8%, porque já que eu vou ter uma rentabilidade perante esse meu benefício, né, esse meu patrimônio, né, basta então eu pagar menos, ou seja, eu arrecadar menos. Né? A minha contribuição é menor em função disso. Eu acho importante entender que quando está falando aqui pela NBC TSP 15, a regra do juro é mercado. Por quê? É dela. Enquanto que os métodos da portaria 1467 são, quer dizer, a taxa de juros ela é fixada, né? Hoje dá depender aí em torno de 5%, 4 alguma coisa, logicamente, o compromisso vai ser muito mais. Você tem a duração, exatamente, que aí pela duração você olha a questão da portaria, mas você tem um estudo de convergência, visando uma taxa de juros de longo prazo, que não é o caso da NBC TSP 15, que é o momento. Um é um filme e a outra é fotografia. Exatamente. Né? Exatamente isso. E lógico que na NBC vai gerar muito mais pressão no gestor dos recursos, porque ele tem que conseguir 8%. Não tem como fugir. Exato. E isso aqui fica uma gangorra, tá? Os resultados da NBC TSP 15 não tem uma estabilidade, é uma gangorra. Ora está positivo, ora está negativo, né? Muito em função das oscilações econômicas do país. Né? Então isso aqui é uma confusão enorme, inclusive a gente lidar muito com as empresas privadas, que ora eles falam, pô, o meu balanço está ok, e ora falam que desastre aconteceu aqui nos resultados que eu não entendo. Né? E é exatamente por causa disso. A gente chegou a avaliar em 2019, 2020, 2021, taxas de juros de 3%. Né? Então, isso é para empresas privadas, né?
O lucro delas, eles ficaram, né, o PNR, enfim, que entra em resultado, né? Tudo isso foi considerado. Eles não, aí começou uma discussão relacionada às premissas, a convergência entre as normas, né? Então, porque nessa época onde a taxa de Selic bateu 2%, o que aconteceu? Uma expectativa de juros de mercado baixou muito, né? Os lucros das empresas aumentaram, porque o custo delas baixaram, então provavelmente na IBCT deu esse resultado grandão lá para a perceber, nossa, tô rico. Exatamente. E de repente, quando a taxa sobe, você... Já o atuário, quando vai olhar via portaria, ele sabe que isso é momentâneo, né? Que isso vai ser corrigido com o tempo. Então ele não vai, como ele tem uma visão de longuíssimo prazo, não tem cabimento ele baixar a taxa. Ele continua sustentando a taxa, porque ele sabe que não é todo o patrimônio que você vai usar. Parte dele sim, vai ter um prejuízo. Exatamente. Né? Então aqui a norma não, ela é engessada nisso. Né? Mas por quê? Porque ela está alinhada a uma convergência com normas internacionais. Né? Se o município quiser, um estado quiser pegar um empréstimo e vir o Banco Mundial aqui e olhar o balanço do estado, ele vai saber que a adoção é pela NBC-TSP15, né? Falando do plano de previdência. E outras questões também da NBCs, que tem, acho que são 30, 34, né? Ligado ali à contabilidade da prefeitura. Né? Então, aqui, e aí as contribuições futuras, no caso do PUC, elas são menores em função que não tem as contribuições do Estado, né, do ente federativo ou do município aqui. Só tem as contribuições dos servidores. Então a minha reserva, por um lado eu tenho um ganho com a taxa de juros, mas por outro lado eu tenho que deduzir aqui das contribuições as contribuições do ente federativo. Né? Então percebam que ela cai muito em função dos juros, mas ela também cai porque não, a outra parte aqui, vamos supor que seja metade, não está sendo considerada, né? Porque eu não posso, já que o resultado, esses 200 mil aqui é do ente, se eu considerar a contribuição dele aqui, eu estou escondendo esse resultado. Então, ela é voltada somente para o ente, né? Que pode ser até o dobro, perfeito. Né? Então vejam, mudança de método tem que ser justificada, tá? Então, a gente tem que justificar a mudança de método também. Então, não adotem o PUC simplesmente porque falar a norma adota. O resultado ele é diferente, ele vai ser diferente, tá? E olha que eu coloquei uma premissa aqui, que é a mais sensível do cálculo atuarial, que é a taxa de juros. E o resultado, ele quase se manteve, propositalmente, tá? Se eu adotasse 5% aqui, esse resultado seria muito maior. Tá? Então, cuidado quando vocês fazem a adoção pelo critério ali da portaria 1467. Na própria portaria, ela distingue vários trechos ali de contabilização e gestão. Né? Ela fala, ó, resultados distintos, a contabilidade via gestão tem que ser feita no RPPS, a contabilidade via NBC no ente federativo. Né? É aí onde surge o maior problema. Porque enquanto você pega a CPC 33, são entidades privadas, cada um tem o seu balanço, cada um. Né? Aqui, na contabilidade pública, quer dizer, do ente, ela se consolida. E aí... Que é esse slide aqui, Antônio. Então, o ponto de reflexão do sistema é que as avaliações atuariais, os atuários, nós sabemos que elas são distintas, elas têm regramentos distintos, as aplicações, mensurações são distintas, a contabilidade, a portaria fala que precisa ser individualizada. Confusão. Pode ser também. Né? Então, assim, aí eu deixo a discussão com vocês. Né? Então, essa discussão, ela também tem nas empresas privadas, né? E também empresas públicas, por exemplo, Petrobras, né? Tem discussões relacionadas a isso também. Por que meu resultado é diferente? Ela tem que adotar o CPC 33, ela não pode adotar o plano da Previc, por exemplo. Né? Aqui também, você deve adotar da IBC. Né? E aí a discussão é como
ter uma convergência das normas sem que eu consiga diminuir esse impacto, tá? Mas para nós atuários é muito claro que as normas são distintas, elas têm regramentos distintos. Isso precisa ser respeitado, tá? E aí, como a responsabilidade recai a vocês, cuidado, porque se vocês fizerem via relatório da portaria, pode ser que tenham uma questão ali conceitual que vá contra vocês, né? Enfim, e aí precisa ser analisado, tá? Então aqui não é meu papel falar se vocês têm que contabilizar, não. Meu papel é mostrar, na verdade o papel do atuário é mostrar os resultados, eles são distintos, a decisão é de vocês, tá? Então, o que nós falamos aqui, quando a gente fala dessa questão de consolidação, ela também impacta na questão da Lei 101, né, de responsabilidade fiscal, né? Virou a exatamente. Então, a gente precisa ter uma visão. Então, a visão do RPPS, ela é estritamente atuarial. A gente vai olhar de solvência, né? O atuário responsável tem liberdade para escolher, ali com fundamentação técnica, as premissas, o método de financiamento, ou seja, o que mais está coerente ali com a gestão, com o prefeito, enfim, no sentido de equacionar um plano de forma sustentada, de forma de solvência, né? Então, com aderência de longo prazo, enfim. E aqui não. Aqui a gente, vamos supor que a gente tem, uma receita de bolo. Vamos falar assim, a gente tem que seguir isso aqui, não posso sair disso. Então aqui é uma visão contábil e ali a norma ela tem um escopo disso que é a comparabilidade, uma convergência com os outros países, né? Para que então os stakeholders tenham condições de avaliar o balanço de cada estado e município, assim como eles fazem com as empresas privadas, né? Então, diante desses conceitos, entre a NBC, TSP 15, contábil e as normatizações aplicadas aos RPPS, que é atuarial, fica evidente aqui que a adoção de uma abordagem única, ela não deve capturar o contexto de cada norma, tá? Então, as práticas, a utilização dessas, a prática tem que ser de forma individual, né? As avaliações são distintas e precisam ter duas avaliações totalmente diferentes, tá? E assim você consegue garantir a conformidade regulatória, e aí tanto com uma visão contábil como atuarial. Então, a gente, atuário, de novo, a gente é um calculista, né? Nós damos para vocês os resultados, e aí dali para frente a responsabilidade recai a vocês. Mas é um ponto a gente quis trazer essa questão para cá, porque eu acho que atuários e contadores, a gente precisa se unir e ver o que a gente tem que fazer aqui para ter uma saída, já que há confusão no sistema, né? Os próprios atuários, muitos, viu, Tony, também divergem dessas questões, né? Então, a gente dentro do Instituto tem um comitê técnico de benefícios a empregados, onde a gente está avaliando essas questões, né? Então, a gente tem um benefício também de previdência pública, onde a gente fala da portaria, da gestão, né? Então, lá a gente tem discussão de geração futura, temos outras discussões importantes acontecendo, né? Mas, em tese, era isso que eu queria trazer para vocês, e agradecer a participação e o espaço. Primeira coisa, eu gostaria de parabenizar o Daniel aqui pela exposição clara e acho que ajuda muito a gente entender essa, que eu brinquei aqui, essa nectarina que virou no final, a junção das duas, né? Uma fruta híbrida ali. E essa, quando sair, acho que é preocupação, amanhã a gente vai falar inclusive alguma coisa disso muito rapidamente, quando vocês pegam a IPC 14, a gente coloca lá aquela obrigatoriedade do ente federativo de contabilizar pelo método PUC, pressupõe-se usar método PUC, usar NPC 15. Veja que as coisas não fecham. E depende
total e exclusivamente disso nos tribunais de contas. A Secretaria do Tesouro Nacional não fiscaliza isso, a Secretaria de Previdência não está preocupada com isso. E o que é que o seu Tribunal de Contas está te cobrando? Aqui no estado de São Paulo, eu sei, inclusive, porque a gente ajudou até a fazer as orientações para as auditorias do Tribunal de Contas, e a posição do Tribunal de Contas do estado de São Paulo, olha, não quero nem saber. Ele vai registrar o método adotado pelo RPPS, portaria 1467. Então não está focado na NBCT SP15. Mas isso é quem está hoje na direção do Tribunal de Contas. Até quando isso vai, eu não sei. Em outros estados que possivelmente estão aqui também, e certamente vai acompanhar aí pelas gravações, até onde eu sei, a maioria dos tribunais de contas também não está preocupada com isso. Mas é uma questão que ela vem se consolidando. O processo de convergência aos padrões internacionais está em processo ainda. Tem IPSA que não foi nem traduzida ainda, que vem, tá? Então, na verdade, há aqui, na nossa concepção, e a gente fez muita crítica quando saiu a IPC 14, foi exatamente nesse sentido. Olha, são coisas que elas não estão adequadamente traduzidas e aplicadas para uma realidade de regime próprio. Regime próprio, na concepção que nós temos, é genuína. Praticamente só vamos encontrar esse modelo de gestão no Brasil. Então, esses padrões, eles têm que sofrer também as adaptações. E exatamente por isso que hoje eu sugeri aqui para o próximo simpósio, seminário, a gente trazer para cá a Secretaria do Tesouro Nacional, que é quem formula essas orientações para a contabilidade hoje, tá? Que eu acho que seria muito bom fazer, inclusive, um painel junto IBA, STN, principalmente, para discutir isso. Quais são as imposições? Faz sentido dar essas imposições na norma? Talvez não, dessa forma. Por quê? Quando você pega na entidade privada, isso faz todo sentido, porque, por exemplo, falou aqui Petrobras. Petrobras tem as suas ações cotadas na Bolsa de Valores, o custo, né, dos benefícios aí empregados, para ela tem um significado. Para o regime próprio, para o ente público, não é essa a visão. Não é uma visão de mercado. Né? Ela não tá. Então, tem várias questões aí que eu acho que a gente tem que refletir muito sobre isso. E nós, contadores e atuários, é que temos que apontar as diretrizes para que isso seja normatizado. Não basta o órgão que tem a competência de normatizar, não, porque eu traduzi assim, por mais discutido que tenha discussão que possa ter havido, e impor. E aí, como é que nós fazemos isso? Eu vejo hoje no meu RPPS a preocupação do ente, do município. O déficit atuarial está aqui em cima. A preocupação do gestor do RPPS. Como capitalizar recursos? Porque a gente arrecada as contribuições, a maioria não sobra para capitalizar. No meu RPPS hoje, o que a gente está capitalizando é receita de Compred só. Então, eu acredito que não existe solução mágica, é matemática. 1 mais 1 tem que ser 2. Eu levo aquele quadrinho da conclusão. A despesa está dada. Você não tem como negociar a despesa. E a despesa é obrigatória. O que está na mão do gestor acho que não, mano. É buscar fonte para pagar essa despesa. Você vai recuperar o último take gravado. E esses modelos, eles te dão a possibilidade de você construir mecanismos de buscar recursos para pagar aquele compromisso. Que é limpo e certo. Perfeito. Tá, okay. Acho que Aqui, a gente tira aqui algumas reflexões ou pontos importantes, até que o Tony disse. Primeiro, se a gente fizer uma equivalência do setor privado, a norma só pegou com os auditores. Né? Então, a partir do momento que os auditores começaram a cobrar os carros, os compromissos via CPC 33, a norma ganhou reconhecimento. Né? E aqui também eu entendo que esse filme eu já vi. Tá? Eu já vi no setor fechado, no setor privado.
Lá a norma, desde 2001, era obrigatória, que a gente fala CVM 600, que hoje é o CVC 33, mas tinha CVM 600. Algumas companhias que tinham filial aqui no Brasil adotavam, por quê? Por causa da convergência global. Empresas nacionais não adotavam. Mas a partir do momento de 2010, né, que a CVM adotou a CVC 33 full, né, e aí sim as auditorias começaram a fiscalizar, no sentido a cobrar que, olha, preciso que o cálculo seja realizado conforme a norma. Então, o Tribunal de Contas, como foi falado aqui também com os outros palestrantes, enquanto ele não vê, eu acho que está na hora de vocês discutirem mesmo, né? Porque a partir do momento que ele cobrar, vocês vão ter dois resultados que talvez não reflitam o conceito que faz vocês... sentido cobrar dessa forma? Não, nem é cobrar. Esse é que é o problema, Antônio. A questão é que você nem cobra, você só contabiliza. Porque é cobrar mesmo, você está cobrando o que você faz na portaria. Como eu vi aqui, eu me lembro aqui, município Sertãozinho. Deixa eu abrir lá meu... Não, estou vindo aí, deixa ele. Acabaram de falar. Justificar porque não Falei, bate foto na hora. Eu falar que eu não gravei. Porque se você voltar aqui, ó, tem mais gravado. Tá? Será que até quem questionou sabe por que ele está questionando? Não sei. É por isso que eu concordo, eu acho que a gente tem que se unir, né, trazer A câmera desligou soluções. sozinha. Demonstrei ali que tem framework ali que não são todos os países que adotam 100% a norma. Voltou não? Existem adaptações, acho que existem regras locais que assim como tem entidades privadas, a gente também adota lá regramentos locais, por exemplo, equacionamento de déficit, que não tem na norma, porque a norma ela é traduzida literalmente. Tá vendo? Foi a gravação toda, mas não tá aparecendo nada. Então deixa ela aí, mas o que gravou até agora Não está aparecendo. Não está aparecendo. Vocês participamos E essa aqui? Tá normal. É só esse que ela deu um pulo e pagou. Quer que tire o cartão pra gente dar uma olhada na outra câmera? Pode ser. E bota outro cartão, tem outro cartão aí? Tem outro cartão? Não, só isso. Essa aí tu tava... O que a gente tem que concluir Fechado. Concluir aqui, porque isso aqui os está comitês de terminado. pronunciamentos atuariais, Conclui com essa. eles Não, têm tá levado em gravando. consideração, pelo menos os auditores do setor ali, fechado, privado, eles têm olhado os nossos CPAs. Né? Através do CPA, a gente consegue ter regramentos ou observações locais que não está na norma. Então a gente traz para dentro do Instituto para que o atuário olhe o CPA, que é o comitê, que é o pronunciamento atuarial, que ele fala, olha, no CPC 33 não fala disso, mas como aqui no Brasil existe essa regra, atuário se atende para isso. E aí os auditores, que são atuários, que é muito importante isso também, espero que o Tribunal de Contas, todos eles tenham um atuário avaliando o plano, eles conseguem também ter acesso ao CPA e entenderem que aqui, de fato, é um mercado diferente. Né? Então, isso também a gente conquistou via Instituto Brasileiro de Atuária e para o mercado ali privado. Quando está na norma lá, atuário habilitado, isso tem história, então uma hora eu posso contar para vocês. Eu também saio. É isso aí, obrigado.